Mosaico e os rios que atravessaram a história de Arthur Prudente, Débora Ackerman e Camila Bussandi. Junto com meu primo Fábio, meninos ainda, fomos pela estrada de terra que beirava o rio São João. É o rio que corta minha cidade, Itaúna, no interior das Minas Gerais. Atravessamos uma ponte de madeira e, seguindo em frente, havia muitos pés de angá. Era assim que a gente chamava o ingá. Seus galhos iam até o meio do rio. Era o nosso trampolim. De lá, pulamos na água, o Fábio pelado e eu de cueca. Nadamos bastante, deixando a correnteza nos levar. Depois, comemos angá. Não tinha muito sabor, nem muito conteúdo, mas era um grande prazer comer a fruta que dava na beira da água. O Fábio morreu moço e deixou comigo esse momento para eu contar. Nunca morei perto do rio, do mar, apenas de lagoas. Até pensei em colecionar frascos das águas que conheci para, em algum momento, aleatório mesmo, banhar-me nelas. Foi uma ideia que passou. Nenhum pote colhi. Os rios da minha cidade estão enterrados ou poluídos. São devaneios impossíveis de atravessar, como as águas que não me banharam. A princípio, quando vi a proposta de contar uma história falando sobre o rio que me atravessa, achei que não tivesse nada a ver comigo. Afinal, eu moro em Belo Horizonte, mas depois eu vi que tinha muita história para contar. Começo contando do Rio Arrudas, na década de 60, enchendo. A lembrança que eu tenho de passar ali, de ouvir no rádio, ver as pessoas contando, de ser notícia na cidade da água entrando nas casas, no comércio, com muita sujeira, das pessoas com balde, rodo, pano, limpando a água que vinha, toda aquela doença que ela trazia. Invariavelmente, no dia seguinte, várias vezes que isso aconteceu, vinha notícias da leptospirose, ratos que vinham junto com a água. Isso tudo foi criando em mim uma ideia de que os rios eram sujos, prejudiciais, que traziam malefícios e prejuízos para os comerciantes e que tinham que ser extirpados. Tinha no bojo disso tudo uma campanha para que aquele problema deixasse de existir. Depois eu corto para uma viagem que eu fiz com uma amiga, ainda na década de 60. Devia ter uns 8 anos, numa fazenda, e de repente lá estava eu, imersa dentro de um rio. Eu, que tinha contato íntimo com piscinas e clubes em Belo Horizonte, de repente estava dentro d'água, uma coisa que eu gostava muito. E eu me lembro de ter olhado em torno do rio e visto a água, muita água, árvores, mato, e achar aquilo muito bonito. E ao mesmo tempo aquela sensação nojenta de mal-estar, o meu pé em contato com aquela areia preta, molenga, e não consegui ficar ali. E saí e deixei essa lembrança no cantinho, como se fosse um segredo que eu não pudesse compartilhar. Posteriormente, na década de 70, por ser de Minas Gerais, eu descobri as cachoeiras. Aí sim, a minha relação com as cachoeiras era de muito prazer, de alegria. Mas pensando nisso, agora eu percebo que eu fazia um recorte, como se a cachoeira não tivesse nem de onde ela vem, nem para onde ela vai. Como se ela fosse um recorte daquela água caindo, linda, cristalina, que trazia boas energias, uma limpeza da alma, um descarrego. Eu conheci muitas cachoeiras e era um programa muito frequente na vida, mas com essa questão, ela não fazia parte do rio. Até que eu tive a oportunidade de ir no Parque Nacional da Serra da Canastra e conheci a nascente do Rio São Francisco. Aí eu posso dizer que aquela nascente singela, aquela água brotando ali, me fez resgatar e entender o que era um rio. Pensando que o Rio São Francisco, que passa em tantos estados, estava nascendo ali, na minha frente, daquela forma tão singela. E aí eu posso dizer que junto com a nascente do Rio São Francisco, nasceu a minha relação com os rios. E aí eu pude resgatar a minha relação com o Rio Arrudas e perceber que o problema
era a cidade e não o rio. O rio desconhecido me apresentou a moça com um raminho de arruda no cabelo. Eu nunca tinha visto tanta sobrevivência e tanta fragilidade numa só moça. Ela via a sorte dos outros. Um dia me olhou, cantarolou bonito e sorriu. E aquele riso sempre se cumpre. Minha sorte é uma certa graça mesmo. Amo aquele pai dela, caboclo, violeiro e cantador. Um rio pensado de águas turvas, denso e caudaloso. Um rio que não existe mais. Tudo plano aqui, né? Cerrado lindo. É quase Brasília? A gente exagera. Ele reclama, não sou mais o mesmo com enxada na mão. Mas logo abre a terra e colhe aquelas raízes enormes. A gente tem uns 172 anos, rimos de tudo. Exames pré-nupciais, uma gaita, vara, isca, 2 irmãos e uma turista. A gente pesca, eles contam histórias de pescador, lata de rapé, um trago ou 2, um constrangimento ou outro. Mas aquele rio represa um dia entrou no peito do homem e no meu também. Ele me tirou para dançar, para sacudir aquele rio de dentro. Ele queria que eu parasse de chorar, mas eu não parava. Eu não sabia de nada e continuava chorando. Ele fez silêncio e nenhuma lágrima. E depois, nunca mais. Todas as lágrimas presas no peito dele me acordaram de madrugada e verteram nos meus olhos. O homem gostava da felicidade dos outros, guardava lágrimas no peito e em qualquer sinal de tristeza tirava a gente para dançar. Aquela força. Não sei dizer. Era gente rara, tinha no peito aquele rio represa, aquela hidrelétrica, aquele desvio. Não sei direito. Nado tanto ali desde que nasci. Se eu te contasse, se você pegasse essa praga de remo e remasse para cá, toda vez que você vai, eu praguejo mesmo. Você sabe que eu sou assim. Odeio você, o barco, o rio e o remo e tudo. Depois rezo 2 ave-marias, seguro minha medalhinha de São Bento e te benzo e me benzo, porque todo mundo já sabe que quanto maior a sombra da árvore, maior é a sua copa. Então senta aqui, tá fresco, tem fruta, suco, cesto, tem até pano xadrez. Você rema de volta. Os finais felizes, reais, são sempre mais eternos do que aqueles felizes para sempre.